Você já sentiu aquela queimação intensa no músculo durante o treino? Como se não desse mais para continuar, mesmo você querendo ir além. Aquela sensação que te faz parar, que trava a sua performance e te impede de alcançar mais repetições? E se eu te disser que existe uma substância capaz de retardar exatamente isso? Hoje você vai entender tudo sobre a beta-alanina. O que ela faz, como funciona, e se realmente vale a pena usar. Fica comigo até o final, porque tem um detalhe que quase ninguém te conta, e que pode fazer toda a diferença nos seus resultados. A beta-alanina é um aminoácido não essencial. Isso significa que o nosso corpo já consegue produzir ela naturalmente, mas em quantidades limitadas. E é aí que entra a suplementação. Quando você consome beta-alanina, ela se combina com outra substância chamada histidina, formando algo extremamente importante para quem treina: a carnosina. Mas por que a carnosina é tão importante? Porque ela atua diretamente dentro do músculo, controlando a acidez. Durante exercícios intensos, principalmente musculação e treinos de alta intensidade, seu corpo começa a produzir ácido. E é esse acúmulo de ácido que causa aquela famosa queimação muscular. Agora pensa comigo. Não é exatamente a falta de força que faz você parar, mas sim essa sensação de queimação. E é aí que a beta-alanina entra em ação. Ela aumenta os níveis de carnosina no músculo. E isso ajuda a tamponar essa acidez. Ou seja, ela retarda a fadiga muscular. Na prática, isso significa uma coisa muito simples. Você consegue fazer mais repetições, treinar por mais tempo e manter a intensidade por mais tempo. E isso, com o tempo, gera mais resultados, mais hipertrofia, mais resistência, melhor desempenho. Mas aqui vai um ponto muito importante. A beta-alanina não é um suplemento de efeito imediato. Diferente da cafeína, por exemplo, que você toma e já sente energia. A beta-alanina funciona por acúmulo. Ou seja, você precisa usar de forma contínua. Com o passar dos dias e semanas, os níveis de carnosina aumentam. E aí sim você começa a perceber os benefícios. Agora deixa eu te explicar algo que muita gente estranha. Sabe aquele formigamento na pele depois de tomar beta-alanina? Principalmente no rosto, mãos ou orelhas. Isso tem até nome, parestesia. Mas calma, isso não é perigoso. É apenas um efeito colateral comum, causado pela ativação de receptores na pele. E o mais importante, esse formigamento não significa que o suplemento está funcionando mais ou menos. É só uma reação temporária. Agora vamos falar de dose. A quantidade mais comum utilizada é entre 3 a 6 gramas por dia. E geralmente é dividida ao longo do dia para reduzir o formigamento. Outro ponto importante. Não importa muito o horário. Você pode tomar antes do treino, depois, ou em qualquer momento do dia. O que realmente importa é a consistência. Mas agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. Beta-alanina realmente funciona? A resposta é sim, mas depende do tipo de treino. Ela é mais eficaz em atividades de alta intensidade e curta duração, como musculação, crossfit, sprint e, principalmente em esforços que duram entre 30 segundos e 4 minutos. Se o seu treino é mais leve, ou focado em longa duração, como caminhada leve, o efeito pode ser bem menor. E aqui vai um detalhe que quase ninguém fala. A beta-alanina não vai fazer milagres sozinha. Se sua alimentação estiver ruim, se seu treino não for bem estruturado, se você não tiver consistência, ela não vai compensar isso. Suplemento é exatamente isso. Um complemento. Agora, quando você combina treino bem feito, alimentação adequada, descanso e uso estratégico da beta-alanina, aí sim, o jogo muda. E tem mais. Os benefícios não aparecem de um dia para o outro. Mas quando começam, você percebe que consegue ir além do que antes parecia limite. Aquela última repetição, que antes era impossível, começa a sair. Aquele cansaço extremo demora mais para chegar. E isso, ao longo do tempo, faz uma diferença enorme. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você parou o treino, não porque seu músculo não aguentava, mas por causa da queimação? E se você pudesse adiar esse momento? Treinar mais forte, por mais tempo. Você acha que seus resultados seriam diferentes? É exatamente isso que a beta-alanina propõe.
Mas tem um detalhe estratégico que pouca gente entende. A beta-alanina não melhora apenas o físico. Ela impacta também o seu psicológico no treino. Sim, porque quando você começa a perceber que consegue fazer mais repetições, que aguenta mais tempo, que não quebra tão rápido, sua confiança muda. E isso influencia diretamente sua performance. Pensa comigo. Quantas vezes você já entrou no treino meio desanimado, sem acreditar que conseguiria render bem? E isso acabou se confirmando? Agora imagina o contrário. Você sabe que seu corpo está mais preparado, que você tem mais resistência. Automaticamente você se desafia mais. E esse efeito, ao longo do tempo, é extremamente poderoso. Porque não é só sobre músculo. É sobre mentalidade. Outro ponto importante que muita gente ignora. A beta-alanina pode ser ainda mais eficaz quando combinada com outros suplementos. Por exemplo, creatina, para força e potência. Cafeína, para energia e foco. Essa combinação pode potencializar ainda mais o desempenho no treino. Mas aqui vai um alerta importante. Não adianta sair misturando tudo sem estratégia. Cada suplemento tem sua função. E o excesso pode ser desnecessário. O ideal é entender o seu objetivo. Você quer mais força, mais resistência, mais performance geral. A partir disso, você monta uma estratégia inteligente. E tem mais um detalhe que pode fazer diferença: a alimentação. Porque a carnosina também está presente em alimentos de origem animal, como carne e peixe. Ou seja, pessoas que têm uma dieta com pouca proteína animal podem ter níveis mais baixos naturalmente. E nesses casos, a suplementação pode fazer ainda mais sentido. Agora presta atenção nisso. Muita gente desiste da beta-alanina cedo demais. Usa por poucos dias. Não sente diferença. E acha que não funciona. Mas como você viu, ela precisa de tempo. É um processo de construção. E isso serve como uma lição não só para o suplemento, mas para o treino como um todo. Resultados consistentes vêm de consistência. Não é o que você faz por um dia. É o que você faz todos os dias. E quando você começa a entender isso, você para de buscar atalhos e começa a construir resultados reais. Agora sim, chegamos naquele ponto decisivo. Você já sabe como funciona. Já entende os benefícios. Já conhece os erros mais comuns. A pergunta é: você vai usar esse conhecimento? Ou vai continuar treinando do mesmo jeito? Porque no fim, a diferença entre quem evolui e quem fica no mesmo lugar está nas decisões que toma.